Bom dia, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui dando continuidade no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Essa é a sétima aula. Hoje nós iremos estudar sobre a questão do julgamento, né? A gente vai ver como é que o Senhor trata o justo, como é que o Senhor trata o ímpio, né, à luz daquilo que eles têm feito, né? Então, eu convido você, primeiramente, para orar. Essa é a sétima lição, encerramento das 7 aulas, dos 7 estudos sobre o livro de Malaquias. Convido você a orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. E nesse momento nós te pedimos discernimento, entendimento, sabedoria, para estudarmos, Senhor, a tua palavra. Traz, Senhor, a tua revelação aos nossos corações através da tua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito. No nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Abre a tua Bíblia comigo no último capítulo do Antigo Testamento, Malaquias 4. Nós iremos estudar 4 de 1 a 6. Aqui na minha versão, a Nova Almeida Atualizada, diz assim: o sol da justiça e o seu precursor. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Meus irmãos, é um texto forte, é um texto que fala de juízo, é um texto que fala de acerto de contas, tanto de justos como de ímpios com o nosso Deus. Bom, iniciando, eu queria fazer uma recapitulação dos outros capítulos e vendo o cenário que acontecia nesse momento. Malaquias foi um profeta que viveu ali no século V a.C., tá? Ali por volta de 450 a 400. E onde foi que ele trabalhou? O povo de Israel havia ido para o cativeiro ali em 587, né? Quando a última leva de judeus sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, e passa os seus 70 anos lá. Depois esse povo é liberto, né, por um rei persa chamado Ciro, e conforme a profecia, né, ele volta do cativeiro para Jerusalém, uma cidade totalmente destruída. Aí veio primeiro Zorobabel para construir o templo. Depois veio a segunda leva com Esdras para a reconstrução espiritual, religiosa, né, de toda aquela liturgia que o povo tinha abandonado. E depois vem Neemias para reconstruir, né, os muros e toda aquela parte política de organização. Passado-se esse tempo, né, passaram-se vários anos, e o Senhor sempre levantou profetas. Quem são os profetas? Os profetas são aqueles que falam
são os porta-vozes de Deus, que trazem a mensagem de Deus. Naquela época, Deus falava para um profeta, para um homem, e esse homem falava para o povo. Tiveram também profetisas, claro, mas estou dando um exemplo de um profeta. Então, como é que funcionava isso? O profeta trazia a mensagem direto da boca de Deus para o povo. Acontece que o povo estava em Jerusalém, mas o povo tinha, assim, saudade daqueles tempos antigos. O povo aqui vivia oprimido ainda, né? Mesmo que fosse liberto, mas vivia oprimido. Vivia um tempo de decadência moral muito grande. O cativeiro era apenas uma lembrança, então eles não estavam mais sofrendo presos. E o povo, meus irmãos, vivia ali um tempo de descaso total com as coisas de Deus. Então, era um povo que mentia, um povo que enganava o próximo, um povo que adulterava, os homens largavam as suas mulheres e tomavam para si mulheres mais novas de outros povos. O povo se contaminava ali com os seus vizinhos, né? Então o povo vivia vamos dizer assim, uma mistura com os pagãos e um total descaso com a lei de Deus, um total descaso espiritual, e vivia de aparência, né? Fazia aqueles cultos que eram cultos vazios, cultos sem espiritualidade, como se fosse algo mecânico, né? E isso irritava o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus puro, é um Deus santo, é um Deus que se alegra de um coração puro. Então, nesse momento de frieza espiritual, de esquecimento da lei de Deus, de apostasia, que é o abandono da fé, Deus envia o profeta Malaquias. O nome Malaquias é bem sugestivo. Significa mensageiro, ou meu mensageiro, ou mensageiro do Senhor. Todos esses nomes são significativos para o nome de Malaquias. E observe na Bíblia que ele é o último livro da Bíblia. Isso não é à toa. Sabe por quê? Quando Malaquias, depois que Malaquias morreu, mais ou menos ali por volta do ano 400, alguma coisa assim, até João Batista não se levantou mais nenhum profeta em Israel. Então, se você pegar de Malaquias até João Batista, são praticamente 400 anos sem que o Senhor falasse alguma coisa ao seu povo. Isso é conhecido na teologia como silêncio profético. Quem foi o próximo profeta que o Senhor levantou? Foi João Batista, né, que é a voz do que clama no deserto, e logo depois o Senhor Jesus, né? João Batista, e ele é inclusive anunciado nesse texto, João Batista vem ser a preparação para o Messias, né? Cristo. Então, voltemos para Malaquias, vamos falar um pouco da estrutura desse texto. Se nós pegarmos aqui o versículo 1, ele fala do dia da retribuição do ímpio. Então vai ser aquele dia em que o ímpio receberá tudo aquilo que ele fez. O povo vivia reclamando, né? Porque, olha, Senhor, o ímpio ali, ele faz negócios e prospera, e nós aqui não prosperamos. Tem até um versículo muito interessante, pedia que você voltasse aqui, Malaquias 2,17. Diz assim, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Então aqui o povo questionava Deus, como dizia, Senhor, tu gosta desses caras aí que fazem o mal, e o Senhor nos abandonou. E o Senhor tem vários momentos de diálogos com o seu povo, vários momentos de diálogos com o seu povo, como se fossem audiências, né? E nesse momento agora o Senhor vem encerrar a conta, vem fazer um desfecho de todos esses momentos. Então o primeiro momento aqui é o dia da retribuição do ímpio. Meu irmão, o que vem pela frente, e aí eu estou falando do dia do julgamento, para aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam Jesus Cristo como seu Salvador, é muito triste.
E olha que interessante, Deus ele não paga o ímpio dia a dia. Por exemplo, já pensou se todo ímpio que fizesse o mal, por exemplo, o ímpio fizesse um mal terrível hoje, e hoje mesmo ele fosse retribuído, muitos já estariam mortos. Então, o cálice da ira de Deus, ele demora um pouco para se encher. Mas nada que o ímpio faça vai passar despercebido. Nada ficará sem punição. Nada ficará sem o devido julgamento. Então, essa aqui é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de alerta. Tem um texto que eu gosto muito, que é aqui em Malaquias também. Nós lemos o 2:17, agora abra aí. 3, 17 e 18. Olha o que diz esse texto. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que o livro de Malaquias é um dos livros que mais aparece esse tema, Senhor dos Exércitos. Continuando, eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Aqui está falando do justo. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, se você acha que você vai fazer o mal, que Deus vai se esquecer, não existe, meu irmão, computador melhor que os computadores celestiais. Pode ter certeza disso. Nada vai passar despercebido. Então, se você acha que você está vivendo aí uma vida dissoluta, uma vida de devassidão, uma vida longe do Senhor e que isso vai passar impune, você está muito enganado. Tudo o que você fizer, tanto bom quanto mal, receberá a sua devida punição ou devida recompensa. Então, aqui ele está dizendo, olha, vai chegar o dia do ímpio. E aí nos versículos 2 e 3, é o dia da recompensa do justo. Presta atenção no que diz. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é o próprio Cristo, meus irmãos. Lembra que lá no céu, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que não haverá lâmpada, porque o próprio Cristo será a nossa luz. Então, para aquele que serve ao Senhor, o dia do juízo será um dia de glória, um dia de regozijo, um dia de redenção, um dia de recompensa por ter servido ao Senhor. Lembra do versículo 18, capítulo 3? Aí você verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Então, aqui é uma mensagem de alerta, um aviso para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Porque, meu irmão, enquanto há vida, há esperança. Então, se você vive uma vida longe do Senhor, se você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, ainda há tempo de se arrepender. Continuando, olha o que diz no versículo 4. Antes do veredito final, Deus faz uma advertência por meio da sua palavra. Devem lembrar aqui a lei que foi dada a Moisés lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, os seus desdobramentos. Ele fala, olha pessoal, não esqueçam da lei, se arrependam, voltem para a lei, voltem para os mandamentos, voltem para os estatutos para que vocês sejam felizes. Continuando, meus irmãos, Deus chama ao arrependimento por meio dos seus ministros. Ele lembra aqui, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe quem é esse Elias? Vai ser João Batista. Foi uma reencarnação de Elias? Não, ele veio no poder de Elias. O mesmo poder que operou em Elias, o mesmo poder que operou em Eliseu, é o mesmo poder que operaria em João Batista. E aqui ele está dizendo, olha, antes que o rei venha, ou antes que Jesus, o Messias, o ungido, viesse a esse mundo, eu vou enviar um antecessor, um que vai preparar o caminho. Quem foi esse? João Batista. Então, mais uma chance de arrependimento. Lembra que João Batista pregava o batismo do arrependimento? Se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, deixem as suas práticas pecaminosas. Ele disse, olha, eu não sou o Cristo. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés. Então aqui Deus está dando uma mensagem de arrependimento. Meu irmão, cada dia que você acorda, cada momento que você abre o seu olho, que você está vivo, você tem a oportunidade
de se arrepender, de se converter do seu mau caminho. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. E olha que interessante qual é o impacto dessa mensagem. 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Meus irmãos, o arrependimento traz uma profunda mudança. Essa mudança começa em você. Você impacta a sua família. A família, meus irmãos, é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta de nada você ser uma pessoa na igreja, uma pessoa que demonstra ser piedoso, demonstra ser bondoso, demonstra ser um servo do Senhor, mas na sua casa você é uma tragédia. Não adianta de nada, você é uma pessoa vazia, uma pessoa sem o Espírito Santo em você. Então, essa mudança que é trazida pelo arrependimento, quando você aceita Cristo, impacta primeiramente a sua vida e logo em seguida vai impactar a sua família, as relações familiares. Os filhos se voltam para os pais se voltam para os filhos. Hoje o que nós vemos, meus irmãos, são pais que não falam com os filhos que não falam com os pais. Muito pior, pais que batem, até matam os seus filhos e vice-versa, os filhos que matam os seus pais. Coisas horríveis. Você abre a sua televisão, são famílias destroçadas, destruídas pelo pecado, por estarem longe de Deus. Então, rapidamente, é isso que fala esses 6 versículos do capítulo 4 de Malaquias. E se nós tivéssemos, meus irmãos, vamos dizer assim, colocar uma grande ideia para esse texto, eu colocaria assim: o dia do grande acerto de contas de Deus com o justo e com o ímpio. Esse dia vai chegar. Esse dia, meus irmãos, vai chegar. Um dia que você vai estar diante do Cordeiro, diante do Rei de toda a terra. E lá toda a sua vida será colocada em xeque. Tudo aquilo que você fez. E aqui, naquele momento, você ou será julgado de forma positiva ou será julgado de forma negativa. Para aqueles que forem julgados positivamente, que aceitaram Jesus como Salvador e viverem novidade de vida, será a eternidade e regozijo no céu. Para aquele que rejeitou a palavra do Evangelho, rejeitou o Cristo, rejeitou a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, andou em pecado, andou em perversidade e iniquidade, é condenação eterna, inferno, lago de enxofre, eternamente sofrendo, longe de Deus. Meus irmãos, esse texto é muito forte porque ele nos mostra aquilo que vai acontecer. E nós temos tempo, meus irmãos, de nos arrependermos. E nós vemos nesses textos aqui muita teologia bíblica. Se você pegar o versículo 1, você vai lá em Joel 2, 30 e 32, Amós 5, 18. O versículo 2, você vai lá em Lucas 1, 78. O versículo 3, você volta lá para Malaquias 3, 17, que nós lemos agora há pouco. O versículo 4, Deuteronômio 4, 10. O versículo 5, que ele anuncia o profeta Elias, você vai ver em Mateus 11, 14, Marcos 9, 11 a 13, Lucas 1, 17 e Jó 1, 21. Os 4 evangelhos falando de João Batista, falando dessa mensagem. Por que eu estou falando de João Batista? Porque a mensagem de arrependimento, a mesma mensagem que Malaquias trouxe, o mensageiro trouxe uma mensagem de Deus, dizendo: arrependam-se enquanto é tempo. E, meus irmãos, partindo para o final, qual é a aplicação ou as aplicações que nós temos desse texto? A primeira aplicação: para os justos, Deus ele é fogo purificador. Quando você ouve falar em fogo na Bíblia, geralmente fogo é juízo. Tá? Tem outros significados, mas aqui fogo nesse sentido é juízo. Então, para nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que somos nova criatura, para nós esse fogo é um fogo purificador, que nos purifica dos nossos pecados, que nos torna melhores. Nós seremos, meus irmãos, testados como o fogo. Então, se você passa a madeira pelo fogo, sobra cinza. Se você passa palha pelo fogo, não sobra nada.
Mas se você passa ouro pelo fogo, vai sair, por mais que ele vá derreter, mas vai sair ouro, igualzinho do outro lado. E nós seremos testados como ouro, como a prata. E aí, no caso do justo, Deus é um fogo purificador. Mas para os ímpios, sabe o que é esse fogo? Vamos lá em Hebreus 12, 29. Esse é um texto, meus irmãos, muito forte. Hebreus 12, 29. Olha o que diz aqui. 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor é fogo que destrói, que acaba, que aniquila. Fogo consumidor. E esse fogo consumidor é o fogo que está preparado para o ímpio. Outra aplicação, o veredito final será luz para os justos, trazendo salvação. Porém, será um dia de trevas para todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo. Quer ver? Hebreus 10, 31. Vamos voltar um pouquinho aqui em Hebreus. Hebreus 10, 31. Ó, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De novo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu irmão, abra seu olho, se arrependa, volte-se para Deus, volte-se para o caminho do Senhor, porque o que é esperado para o ímpio é terrível. Olha a palavra aqui, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Outro ponto, meus irmãos, o propósito da palavra de Deus é nos conduzir a Cristo. Essa palavra aqui tem um propósito. Ela é Deus falando contigo. Ela te mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, meu irmão. Essa palavra, ela tem uma finalidade. Te levar a Cristo. Essa palavra que te apresenta o plano da salvação. Essa palavra que te leva para o céu. Quando você conhece a Jesus e pratica os seus ensinamentos, você aceita Jesus Cristo, vive em novidade de vida. As obras não salvam. Quem salva é Cristo. Você pratica boas obras para seguir o exemplo de Cristo, para viver em novidade de vida, para viver em santificação, uma vida pura, santa, justa, fiel diante de uma sociedade caída, perversa, iníqua. É isso, meu irmão, que é a vida cristã. Outro ponto, meus irmãos, que nós anotamos aqui, Deus chama o seu povo ao arrependimento e reconciliação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, reconciliação com Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus nos reconciliou através da morte na cruz. Outra coisa, meus irmãos, o dia do juízo revelará que vale a pena servir a Deus e andar com Ele. Não desanime, não desista, siga adiante, olhe para Cristo. Você não vai se arrepender, meu irmão. Você não se arrependerá. Vale a pena servir a Cristo. Ah, meus irmãos, eu estou sofrendo. Ah, meus irmãos, meu irmão, é difícil. Difícil é verdade. Mas Jesus falou em João 16, 33, que seria difícil, mas que nós tivéssemos força, porque Ele mesmo venceu o mundo. E nós enfrentaríamos dificuldade, perseguição, adversidade. E se você servir a Cristo, meu irmão, quando você está servindo a Cristo verdadeiramente, sabe qual é um dos sintomas? Você vai ser perseguido. Se você estiver no mundo, você não sofre perseguição. E isso é algo que vai acontecer no final dos tempos. Nós temos muitos crentes sendo perseguidos por amor a Jesus. Mas esses crentes estão pensando assim, ó, vale a pena servir a Jesus, porque um dia eu vou receber a minha recompensa. E será uma recompensa eterna. Meus irmãos, tem um texto que é 1 Coríntios 2,9. Diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais criativo que você seja, por mais
inteligente que você seja, por mais que a sua mente consiga imaginar algo fantástico, isso não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para você lá no céu. Você tem noção do que é isso? A nossa mente não consegue compreender. É muito mais daquilo que nós pensamos. É isso que tem preparado para o justo. E por fim, o dia do juízo será inesperado. Você não está esperando. Inevitável, vai acontecer. Não se preocupe, vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. E é inescapável. Inevitável, inesperado e inescapável. Ninguém vai escapar. Eu vou me esconder ali numa rocha. Não se preocupe. Deus vai te encontrar lá. Ninguém vai escapar desse dia. E só tem dois caminhos, duas opções. Ou é salvação para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que decidiram viver piedosamente nesse mundo, para aqueles que professam Jesus Cristo como único, suficiente Salvador de suas vidas e vivem uma vida de santidade, uma vida de novidade, tem frutos para oferecer. Esse vai estar salvo. Mas também para aquele que decidiu ser rebelde, viver longe do Senhor, vivendo os seus próprios desejos, vivendo a sua vida louca por aí, fazendo o que quiser, será um dia de perdição eterna, meu irmão. E eu encerro aqui com um texto que eu gosto muito. Eu já até li esse texto em um outro estudo, mas eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes. Esse texto é muito forte e ele é extremamente atual. Eclesiastes 12, é fácil até de gravar, 12, 13 e 14. Olha o que diz aqui, encerrando, quando Salomão encerra o livro de Eclesiastes, diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. E olha o que diz o 14, é de assustar. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, tudo, não se preocupe se você está praticando bem e ninguém está vendo. Não se preocupe, não, mas ninguém está vendo. Poxa, eu queria um reconhecimento. Não se preocupe, o reconhecimento virá e você receberá das mãos do próprio Deus. Você fazer alguma coisa só para dizer que fez, para postar, para ganhar like, isso não tem valor nenhum diante do Senhor. O Senhor, ele olha aquele coração com a intenção de fazer o bem. Não se preocupe, no tempo certo, no tempo do Senhor, no dia do grande acerto de contas, você receberá a recompensa. Mas também, do outro lado, a mensagem é triste. Por mais escondido que você esteja, Deus está vendo todas as coisas e no dia do juízo elas virão à tona. Você já imaginou essa situação? Naquela situação mais vexatória, mais vergonhosa, mais degradante que você possa estar vivendo, ela virá à tona. Porque Deus é um Deus da verdade. Deus é o Deus que revela. Deus mostra tudo aquilo que está escondido. Então, meu irmão, encerrando, ainda há tempo para você se arrepender do seu pecado. Ainda há tempo para você viver uma vida de amor, uma vida de justiça, uma vida de verdade, de piedade, exercitando os dons espirituais, produzindo o fruto do Espírito. Deus, ele ama você. E que essa mensagem de Malaquias, que tem aí seus 2.500 anos, é tão atual nos dias de hoje, porque o povo, tal qual o povo de hoje, vivia em devassidão, em pecado, vivia debaixo de toda sorte de coisa que o Senhor abomina. Hoje não é diferente. Só que hoje nós estamos muito, muito, muito mais próximos da volta de Cristo. Os sinais estão aí. Basta você ler a Escritura. Então, meu irmão, leia a palavra de Deus. Arrependa-se. Reconcilie-se com o Senhor. Mude de vida. Porque um dia você receberá a sua recompensa. A sua fé será recompensada pelo Senhor. Vamos orar para encerrar? Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Que nós estejamos preparados para
aquele grande dia, dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, em que o sol da justiça aparecerá para redimir todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e viveram uma vida santa, uma vida pura, uma vida de santificação diante do Senhor. Que nós sejamos encontrados assim. Prepara-nos, Senhor, para esse dia. Fortalece-nos, Senhor, para vencer todas as dificuldades. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado. Tenha um domingo abençoado. Sei que eu preciso ter mais comunhão contigo, Jesus. Buscar